Bom, oficialmente falando agora do Vitória, né? Torcida do Leão da Barra já vai deixando o like aí, né? Muita gente chegando agora, então deixa a curtida, né? Porque hoje a galera tá animada, tá feliz, Vitor Vilar, porque o roteiro foi épico, né? A sua descrença após a expulsão e após o gol do Vasco era totalmente justificável, né? Porque não nada levava a crer que o Vitória conseguiria virar o jogo no segundo tempo, né? Tava até dominando ali as ações, né? Não tava nem finalizando tanto antes da expulsão, mas estava melhor que o Vasco, né? Tava ali até controlando o jogo. Mateuzinho tem a expulsão que a gente vai discutir daqui a pouco. Tem o gol do Verratti de cabeça para variar. E aí você, pô, com um a menos, o Vitória vai fazer dois gols e não tomar nenhum, né? De fato, não era um cenário muito previsível, né? E de se acreditar, de fato. Mas no segundo tempo, o Vitória, mesmo com um a menos, correu atrás do placar, se impôs. Né? O Vasco, muito apático também, né? Um time ganhando de 1 a 0 com uma a mais. Que apatia do time Cruz Maltino, mas o Vitória não tem nada com isso. Né? Jogou ali para virar o jogo e a estrela de Renato Kaiser estreando, fazendo dois gols, né, em pouco mais de 30 minutos. Dá para dizer que ele fez mais na temporada, Vitor Vilar, sobretudo aí nesse recorte Campeonato Brasileiro, né, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, mais do que todos os outros jogadores que atuaram como centroavante, né? Ele fez dois gols, ele garantiu 3 pontos, que são muito importantíssimos aí para o Leão da Barra, que estava ali na zona de rebaixamento, pegou um adversário direto, né? Porque se você perde do Vasco ou deixa de vencer o Vasco em casa, são pontos que vão fazer falta lá na frente, mas em semana de Papa Leão, o Leão fez um milagre no Barradão e conseguiu virar com um a menos. E temos uma sobrevida, Vitor Vilar, para o Vitória. Surreal, velho. É, eu geralmente preparo alguma coisinha para falar aqui, né? Uma colinha. Hoje eu não tenho cola nenhuma, vou fazer na base da emoção mesmo, que não deu tempo, né, de fazer a cola. Cheguei agora há pouco aqui. Rapaz, primeiro assim, eu estou completamente kaiserizado, tá? Eu estou completamente kaiserizado, porque não foi só uma estreia com dois gols, a Você está forma bêbado como no ele caso, né, estreou. Vitor Vilar? Quem está Não, eu não kaiserizado bebo, geralmente eu nem está. bebo, Ah, pô. você não bebe? Não, não bebo não. Estou kaiserizado pro lado do nosso novo camisa 9 aí, né? Camisa 9 de posição, que ele jogou com a 79, né? Cara, vou te falar uma coisa. Deixa eu ver se foi a 79 mesmo. Acho que eu tô doido, não, né? Acho que foi 79 que ele jogou. Vamos lá. Velho, eu tô completamente kaiserizado, porque eu esperava que Kaiser fosse ter um impacto no time do Vitória, né? Mas a gente falou isso, sim, simplesmente por ele ser um camisa 9, assim, uma coisa que o Vitória não tinha no elenco, não tinha mesmo no elenco, mas o cara deu resultado muito rápido, né? Hoje já foi um jogo, uma estreia daquelas do cara, do Kaiser. Obviamente que é uma brincadeira as coisas do Kaiserizado, né? Mas a estreia dele, assim, esse jogo, tá? Do Vitória, é uma vitória daquelas para você virar a chave, velho. É aquele tipo de resultado que o Vitória consegue em casa, na Série A, para virar a chave de uma vez, acabar com aquela. Até então a gente estava falando de uma vitória, né, em 13 jogos, em 15 jogos. Então a gente agora está falando de um recorte na Série A muito mais tranquilo agora, né, porque você conseguiu uma vitória em casa contra o adversário direto, como você falou. Enfim, deixa eu me organizar aqui as ideias na cabeça, que eu cheguei agora. Estou um pouco ainda emocionado Muita com a emoção, partida. né? Vamos lá, cara. Eu acho que esse jogo é um divisor de águas, por quê? É um divisor de águas porque o Vitória agora tem um camisa 9, o Vitória tem um camisa 9, isso está muito claro pela atuação dele. E outra coisa, além de um camisa 9, o Vitória tem um técnico, né, velho? Porque foi muito também mérito de Carpini o que aconteceu no segundo tempo. Não é só mérito de quem estava em campo, mas também mérito de Carpini. Assim, você tem a
uma atuação muito importante de alguns jogadores, mas a coragem que Carpini teve no segundo tempo de fazer uma leitura de jogo no intervalo, voltar do intervalo sem Oswaldo, sem Rato, para acelerar o jogo o tempo todo, né, com dois caras mais rápidos, né? Ainda depois tirou Janderson para aumentar ainda mais a velocidade, então ele ficou com Gustavo, Kaiser e Fábio na frente. A atuação que Fábio teve no segundo tempo também, além de trazer muita, eu diria, tranquilidade para o torcedor do Vitória, né? Não é tranquilidade, na verdade, mas é mais um cenário mais auspicioso, um cenário mais otimista para o torcedor do Vitória, por ter um camisa 9 que começou muito bem a sua primeira partida, é também ter a certeza de que Carpini é um treinador, cara, que pode dar mais resultados, né? Eu acho que todas as críticas que a gente teve até agora na temporada a ele são críticas muito justas. Carpini talvez tenha ficado até numa certa posição de a crítica, assim, diante da reação que ele deu ao Vitória no ano passado, né? Foi um desempenho muito acima do que o Vitória vinha mostrando e do que se esperava do próprio Vitória no início da Série A do ano passado. Então ele ficou na posição meio até meio acrítica, né, de tipo, não podemos questionar os métodos de Carpini. Ele virou um cara também que aparentemente não aceita muito bem as críticas, mas é, as críticas que foram feitas a ele nessa temporada até agora, de montagem de elenco, de algumas escalações ruins do Vitória, apostando demais, os jogadores estavam cansados, né, que a gente falou nessa reta final de que poderia ter poupado jogadores na Sul-Americana, a insistência com alguns atletas também. Todas as críticas são a dificuldade do time, por exemplo, toma muito gol de bola aérea, que é uma coisa muito recente também que o Vitória tem Isso. repetido. A dificuldade ofensiva do time, né, de não ter um padrão ofensivo, de conseguir encontrar espaço em times mais fechados, né, que o Vitória é facilmente encaixotado, tudo isso é muito merecido. Mas essas críticas, né? Mas Carpini também é um técnico que já mostrou bons momentos no ano passado, como a gente cansou de repetir e de exaltar. É um cara que consegue, em muitos momentos, né, do Vitória, fazer com que jogadores que têm condições limitadas técnicas atuem muito acima do seu padrão, do seu nível. Então, eu acho que a confiança em Carpini de manter ele no cargo, né, hoje assim, se fez justa, né, mostrou resultado. Mostrou um efeito importante porque Carpini, além de Kaiser, ganhou o jogo, né? Ele ganhou o jogo no segundo tempo. Então, claro que muito torcedor queria a demissão de Carpini, mas quem era a favor da manutenção, eu, por exemplo, aqui no 45, nunca falei que achava que Carpini tinha que ser demitido. Então, mas eu achava que ele tinha que ser criticado, tinha que ser cobrado. E hoje, essa partida de hoje foi muito uma resposta, né, de que Carpini pode ter decisões em campo melhores. No segundo tempo, todas as alterações dele foram maravilhosamente acertadas, mudaram o time do Vitória. O Vitória conseguiu uma vitória, uma virada impressionante, né? Não foi não foi assim, não foi uma virada à toa, velho. Não foi uma virada na sorte. Eu acho que o Vitória mereceu muito mais, assim, mereceu muito mesmo virar pela postura que teve em campo na segunda parte do jogo, com um a menos, pelas alterações de Carpini, como eu já falei. Eu acho que teve três elementos que foram muito decisivos para o Vitória, tá? Primeiro, a torcida foi impressionante hoje no Barradão, porque quando viu, claro que no primeiro tempo, com 1-0 para o Vasco, e um jogador a menos, depois daquela besteira de um jogador que é muito relevante para o Vitória, né? Um jogador que é referência de ídolo, referência de momentos bons do Vitória, né? Que é Mateuzinho. Quando ele comete uma besteira daquela, logo depois o Vitória toma um gol do jeito que foi, né, na bola aérea e tudo mais. A gente pode falar melhor sobre isso depois, tá? Tô trazendo coisas assim Isso. bem genéricas mesmo para esse primeiro comentário. Claro que o ânimo fica muito para baixo, né? Você vai para o segundo tempo realmente pensando que não vai ter reação. Apesar de um primeiro tempo, a gente pode falar melhor sobre isso depois também, que o Vitória deixou uma impressão, até a expulsão de Mateuzinho, o Vitória estava melhor em jogo, em campo. Então, a brincadeira que eu fiz lá no grupo foi um pouco isso, assim, né? Porque o Vitória estava bem em campo, né? Não estava criando tanto, mas estava bem em campo. Aí veio a expulsão de Mateuzinho, que jogaria fatalmente aquela partida para outro caminho, né? Jogaria assim, pegaria tudo que tinha sido feito de bom naquele primeiro tempo
e nos 15 minutos finais colocaria num rumo extremamente nocivo e perigoso e complicado para o Vitória. E esse ramo, esse caminho, né, que a gente tinha medo ali no após a expulsão de Mateuzinho, acabou se concretizando, né? Teve o gol do Vasco e o intervalo foi 1-0. Só que aí quando o Vitória volta para o segundo tempo com a outra postura, né? Uma postura de entrega que começou assim que o jogo recomeçou, porque um símbolo dessa partida, né, dessa virada, dessas mudanças de Carpini e da postura do time no segundo tempo foi Fábio. Não é só Kaiser, né? Fábio entrou muito bem no jogo. Foi a grande mudança de Carpini, foi o cara que conduziu o Vitória a essa virada no segundo tempo, foi Fabrício, que é um cara que é muito criticado, corretamente criticado. Eu acho que é um cara que tem muitos problemas técnicos e de tomada de decisão, mas a vontade, a entrega dele podem ser úteis para o Vitória, né? Então, assim que o torcedor viu aquela postura, foi com o time. O torcedor mudou a postura, viu a entrega do time e, veio, e foi junto. E aí, quando fez o empate, né, com o Kaiser, na jogada de bola aérea também, aí a torcida entrou de vez na partida, acreditando realmente na virada. E eu acho que o Vasco sentiu demais o torcedor, sabe? Sentiu demais a presença da torcida do Barradão. O Barradão, como a gente fala, é uma arma muito forte do Vitória, sempre foi. E hoje ela Se fosse foi, um jogo foi fora, uma arma né, muito Vilar, forte também. talvez se fosse um jogo fora, talvez o Vitória empatasse e até se retraísse, né? Mas como era um jogo em casa e a torcida empurrando, eu acho que isso deu um gás a mais. Pô, quem faz um faz dois, né? Então os caras de fato acreditaram e a torcida foi preponderante aí pra empurrar e pra também deixar o adversário desconfortável, né? O Vasco ficou muito ali, tomou o gol, parece que Total. não esperava tomar e não sabia mais o que fazer. Então, de fato, aí É, tivemos uma sintonia entre torcida e jogador e elenco, né, do Vitória, algo que não estava sendo tão frequente, né? total. A torcida. Cara, e eu digo para você assim: a torcida começou a entrar na partida e começou a tirar aquele ímpeto do Vasco, né, que poderia ter, pô, um time tá com um a mais em campo. Poderia ter um ímpeto melhor no segundo tempo, né, de dominar mais o jogo, não dar espaço para Vitória. Mas a torcida entrou no jogo e ainda estava 1-0 para o Vasco, né? Foi na entrega de Fabri, numa bola dividida de Fabri, foi numa entrega de Kaiser, com a maneira como ele entrou, batalhando muito na frente. Foi com a entrega dos jogadores que a torcida entrou na partida. E aí teve um empate, a torcida entrou ainda mais. E aí depois, cara, quando saiu o segundo gol, o gol da virada, foi uma coisa assim, muito merecida pela participação da torcida no segundo tempo. Então, o Barradão hoje, né, o pessoal fala que assim, na história do Vitória, o Barradão é um artilheiro, é um camisa 9 e hoje foi. Mas o Vitória também teve em campo esse resultado, né? Porque, como eu já falei, Carpini, as mudanças de Carpini foram muito importantes, eu acho que personificadas por Fábio, que entrou muito bem pelo lado direito, e Kaiser, né? Cara, assim, eu não sei qual vai ser o futuro de Kaiser no Vitória, tá? Antes de falar do jogo, acho que a gente tem que falar especificamente do camisa 9, porque a participação dele foi impressionante, né? 2 gols na sua estreia. E assim, velho, Kaiser tá fora de ritmo, né? A gente já falou aqui várias vezes, pô, Kaiser vai estrear com uma pressão enorme, é uma pressão enorme que tem em cima dele, porque Kaiser, Fábio Mota, Carpini, Mané Catanajuro, torcedor, todo mundo sabe que o Vitória não tem centroavante e que essa confiança está depositada nele, na chegada dele, nesse jogador que chegou agora, já até muito tardiamente na temporada. Então ele estreou com essa pressão, estreou completamente fora de ritmo. Acho que deu para ver que ele está ainda pesado, ele não está. Isso não é nenhuma crítica a Kaiser, é dizer assim, um jogador que não se cuida. Não, o cara ficou 2 meses parado, é natural que ele volte sem a mesma explosão, sem a mesma força, sem o mesmo deslocamento. E ele está assim, a gente vê que ele não está no mesmo ritmo, não está na condição física ideal, com essa pressão e, como se não bastasse o fato da falta de ritmo e da pressão em cima dele, que seria natural, se ele estreasse, se ele entrasse em campo hoje com 0-0, ele estaria pressionado. Esse é o ponto. Ele estreou num jogo, num segundo tempo, em que o Vitória estava perdendo por 1-0 em casa de um adversário direto e com um a menos em campo. Então, assim, a pressão é descomunal, uma coisa assim que a gente não consegue nem medir. Só que eu acho que ele entrou em campo e participou de uma situação como essa. Ele fez 2 gols. Cara, eu não sei qual vai ser o futuro de Kaiser.
tá no Vitória. Eu não posso chegar aqui e dizer, tá tudo resolvido, agora nós temos o camisa 9. Claro que tem a coisa da brincadeira, né? Como eu falei lá no início da live. Temos um camisa 9, o Vitória tem um camisa 9. O que não deixa de ser verdade, porque o Vitória de fato não tinha um camisa 9 e agora tem. Por mais que Kaiser, sei lá, não sei o que, é que vai ser o futuro de Kaiser, mas tem um camisa Pode 9. não resolver, né? Não Então, pode não resolver completamente, isso, mas que é uma opção muito melhor, Vitor, do que quem tava. Né? Tem até um comentário interessante aqui do Carlos Júnior, que ele fala sobre os gols do Kaiser, né? Ele falou que muita gente pode dizer que seriam gols que qualquer um faria, mas a gente sabe que não. Os nossos atacantes eram Janderson e Carlinhos. A gente sabe que nem todo mundo faria aqueles gols. E o jogo contra o Defensa e Justiça mostrou isso, né? Que os atacantes do Vitória perdem até gols fáceis ali, gols cara a cara, na pequena área. O Vitória não vinha aproveitando isso, né? E tem um jogador que é muito mais capaz de aproveitar essas chances do que quem estava sendo utilizado ali como camisa 9. Então, de fato, há um ganho. Não se sabe muito cedo ainda se vai ser um ganho que vai, de fato, elevar o Vitória de patamar no Campeonato Brasileiro. Mas que vai elevar a competitividade desse ataque, isso aí me parece indiscutível, né? Ao menos que ele se lesione de novo, é um ganho é, claro, né? Fábio, eu acho que esse é o grande. Esse comentário ele é perfeito de Carlos, assim, perfeito, porque é exatamente isso que eu queria dizer. E ele disse num comentário com duas linhas, basicamente tudo que eu queria dizer. E só para acrescentar, assim, eu acho que isso fala muito da vantagem de existir um podcast, né, como 45 minutos, um canal como 45 minutos, né, e como tantos outros, né, tem o canal Canto Rubro Negro, por exemplo, de Léo, que é um grande amigo, um excelente youtuber do Vitória, e tantos outros que já estão trabalhando nessa área, como Guma e tudo mais. E aqui, como a gente do 45 minutos, certamente, se esse jogo for analisado, né, os gols forem analisados pela mídia nacional, a mídia do eixo, tipo ESPN, Sport TV e tudo mais, as pessoas vão dizer, eles vão ver o lance, né, os dois lances de Kaiser, dos gols de Kaiser, vão dizer, vão ter essa impressão. Eles não vão dizer, porque eu acho que não vai nem ter motivo para dizer. Mas a impressão que eles vão ter é de dizer assim, cara, são dois gols que um centroavante faria, né? Tipo, qualquer um faria, porque um foi um rebote ali, que a bola foi na direção dele, ele empurrou, e o outro foi uma cabeçada ajeitada de Mosquito que ele fez finalizar. Só que para o torcedor do Vitória, e para a gente que acompanha aqui o Vitória, o dia a dia do Vitória, como é o nosso caso do 45 minutos, a gente sabe exatamente o peso que isso tem para o torcedor do Vitória, que isso tem para o time do Vitória. Não só para o torcedor, mas para a diretoria, para os próprios companheiros de time do Vitória. Porque para Carpini, tá? Para todo mundo que se envolve com Vitória. Porque a sensação é que nem essas jogadas, você fala assim, esse gol qualquer centroavante faria. Mas o Vitória não tinha centroavante, pô. E o Vitória não estava fazendo esses gols. Esse é o ponto, porque não tinha centroavante, não tinha camisa 9. Então, só de você poder chegar e dizer qualquer centroavante faria, e o Vitória hoje tem um centroavante e fez, coisa que não tinha. Esse é o ponto, velho. Sabe? A gente entende exatamente qual a diferença que Kaiser está fazendo. É o básico, tipo assim, não vamos também inverter a lógica da coisa. Era o básico o Vitória chegar na Série A, na oitava rodada da Série A, com o centroavante. Era o básico. O Vitória já tinha ter chegado no Campeonato Baiano com o centroavante, para que o Vitória aproveitasse essas chances aí. Mas o Vitória não tinha, por um erro descomunal da diretoria, por um erro descomunal de contratações, o Vitória não tinha nem esse básico, pô, sabe? E isso aí de você olhar e falar, cara, tem um centroavante agora que consegue aproveitar duas chances, dois gols. Cara, Kaiser teve duas chances e teve dois gols. Se fossem Carlinhos, Janderson, o próprio Fabri, que entrou bem na posição dele, na função dele. Fabri entrou bem na função dele. Fabri vai ser isso no Vitória, entrar na ponta direita para dar fogo ali no segundo tempo, dar uma correria e tal, dar um cansaço na zaga adversária. Um, até o pessoal estava brincando, um William Pica-Pau de 2025. Vitória teve 2013 um jogador que entrava no segundo tempo, né, que é o William Henrique, o William Pica-Pau, e mudava o jogo por Vitória, assim, ele conseguia, né, dar na correria, um jogador que não tinha técnica alguma, mas tinha vontade, tinha velocidade, tinha muito sangue, assim, tinha muita entrega, e ele conseguia mudar vários jogos naquela campanha histórica, né, histórica do Vitória de 2013.
Então, o Fabri é mais ou menos isso, assim, não estou querendo comparar o impacto dos dois, mas a função dele eu acho que vai ser essa, entrar no segundo tempo, dar uma correria, sobretudo no jogo desse, em que vai ter que correr muito campo. O Vitória marcou o segundo tempo inteiro muito atrás, né, baixou muito bloco. E esse jogador que estava ali na ponta direita, como o Fábio, tinha que desarmar atrás e tinha que correr igual um maluco para chegar na frente. Ou então desarmava na esquerda, ele já tinha que se mandar para frente para poder receber essa bola que viria lançada. Então foi um cara útil, mas para fazer esse tipo de jogada que Kaiser finalizou hoje, ele não servia, tá? Janderson também tem sua utilidade em determinados momentos, mas não fazia. Carlinhos não fazia. E como você bem falou, o último jogo da Defensa e Justiça ficou muito claro que eles não faziam, sabe? Teve vários lances como esse no jogo da Defensa e Justiça que eles não fizeram o básico que o centroavante devia fazer. Então, o Kaiser entrou, teve duas chances e fez dois gols que mudaram a partida, né? Foi uma virada histórica para o Vitória. Eu acho que isso é importante da gente colocar. Foi uma virada histórica do Vitória, assim. Não foi uma virada fácil, foi uma grande virada diante de um adversário direto, com um a menos, e isso passou para um centroavante que agora tem. E um detalhe, assim, velho, ele fez algo que nenhum outro atacante fez no ano de 2025, tá? É, a última vez em que um centroavante do Vitória, um cidadão, um ser humano atuando como camisa 9, fez dois gols numa partida, foi Alejandro contra o Fortaleza em dezembro do ano passado. Depois disso, passou o Campeonato Baiano com o Janderson jogando, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, primeira fase, Copa do Brasil, primeira fase, com Carlinhos jogando, com Fabri jogando, e nenhum desses caras fizeram dois gols numa mesma partida, tá? Então, ele já fez algo que os outros todos que o Vitória tinha, os outros três, não fizeram. E assim, basta dizer que Kaiser, com essa atuação em meio jogo, que ele entrou no intervalo, fez dois gols. Não estou querendo deusar Kaiser, não, porque as pessoas vão querer achar que eu estou querendo deusar, acho que está tudo resolvido. Velho, só entendam, é um alívio ter um centroavante. Porque é o básico do básico do básico do básico que o Vitória não tinha. Não estou querendo dizer que Kaiser vai entregar dois por jogo, vai chegar no final do campeonato no brasileiro com 16, né, como artilheiro. Não vai acontecer, não estou dizendo que isso vai acontecer, não estou com essa tranquilidade, não. Daqui no outro jogo, daqui a dois jogos, provavelmente Kaiser vai perder gol também e tal, mas é simplesmente o alívio de ver um centroavante. Kaiser já fez dois gols, que é o mesmo número de gols que todos os outros personagens que atuaram com a camisa nova do Vitória nessa Série A fizeram. Carlinhos tem um gol e Janderson tem um gol. Então, Kaiser, no único jogo, aliás, no meio jogo que ele entrou no intervalo, já fez dois gols, que é a mesma quantidade que os outros cidadãos que atuaram como camisa nova do Vitória fizeram na Série A inteira. Então é isso, eu acho que a gente tem muita coisa para falar, mas deu para ver o alívio, né? Isso. E contextualizar esse alívio, pô, de ter um centroavante. Eu acho que só quem é torcedor do Vitória, quem acompanha o Vitória, entende. É isso, né? O Vitória agora tem um centroavante, né? Um centroavante de Série A, né? Antes tinha o Janderson, que era um jogador improvisado, e o Carlinhos, que de fato era um centroavante, mas com todo respeito, o Carlinhos, se muito jogar, é um time de Série B da parte de baixo, tá? Assim, com muita boa vontade, assim. O Carlinhos pode ser um jogador desse nível, assim, mas Série A não tem a menor condição. Então, de fato, tem um atacante de Série A, né? Agora, de fato, tem um jogador ali que pode ajudar. E os dois gols têm méritos parecem fáceis, mas o primeiro, ele estica a perna, né? Pra já resolver a parada. Porque tinha um zagueiro do Vasco chegando, tem um goleiro também fechando. Se fosse outro atacante, poderia tentar correr pra chutar. Não, ele vai logo esticando a perna para botar pro fundo da rede. E o segundo gol, ele estava muito perto do goleiro. Então ele podia chutar em cima do goleiro. Você vê que ele busca chutar no alto, né? Para não chutar na direção do goleiro. Até foi meio arriscado, porque por pouco também a bola não vai na trave ou não vai para fora. Mas ele intencionalmente ele finaliza pro alto, para de fato não ter chance do goleiro, né? Porque se ele pega ali de primeira, sem tentar colocar um pouco mais pro alto, ele poderia. E o goleiro do Vasco é muito bom, né? O Léo Jardim, ele podia acertar o Léo Jardim, né? Podia ser chutar em cima do goleiro. Então, são dois gols que aparentemente são fáceis, mas tem um mérito, né, do Kaiser nos dois. No primeiro, de esticar a perna ali, né, de não tentar correr atrás da bola e perder ali um tempo e a defesa travar. E no segundo, de fato, fazer um chute ali pro alto mesmo ali, para não dar nenhuma chance pro Léo Jardim pegar a bola. Então, de fato,
Já sabemos quem será Não, o melhor não, em Fábio, campo, né, assim, Vitor? só. Nem chegamos no campinho, mas Não, não, com certeza. Nem chegamos no campinho. Olha, tem muita gente que merece boas avaliações, mas melhor em campo não dá nem para discutir, né, pelo resultado. E não só pelo resultado, né, pela entrega. Cara, ele comemorou demais os gols. Ele no final foi ali, né, com a torcida e tal, comemorar muito também. Assim, até eu acho que Kaiser estava muito aliviado, porque ele deve ter passado por momentos muito difíceis nesses 2 meses, né, sem jogar. O cara deve ter ficado, meu Deus, pô, vou perder ritmo, não sei como é que eu vou voltar. E voltar desse jeito, né? Ele sabia, inclusive, que o Vitória tinha uma carência muito grande de centroavante. Ele sabe que ele chegou para poder entregar isso. Então, a atuação dá para ver também a felicidade que ele teve, né? De ter atuado dessa maneira e ter estreado dessa maneira no Vitória. Agora, só, assim, eu não comentei, claro, acabei me passando nisso aí, e você fez esse favor, né, de falar o que eu acabei esquecendo de falar, que sim, velho, foi muito mérito de casa mesmo, porque não é, a gente fala assim, qualquer um faria, mas é um centroavante de qualidade, de Série A que faria, né? Porque isso é um corte muito grande você chegar ao nível técnico de ser um centroavante que consegue entregar gols na Série A. Não é qualquer um que chega a esse patamar. E para chegar a esse patamar, né, que Kaiser faz parte, ele pode não ser o melhor, assim, né? Certamente ele não está no top 3 centroavantes, né? Tipo Pedro e tudo mais, que tem na Série A. Mas ele é um cara que há muitos anos já tem atuado na Série A como opção para esses times aí da parte do meio para baixo da tabela. E para você chegar, né, nessa constância, você precisa ter mérito também, você precisa ter técnica, e técnica de centroavante. Eu acho que Kaiser também teve muito mérito nos 2 gols, porque ele teve técnica de centroavante. É uma coisa você saber se posicionar na bola parada, na bola aérea, e ficar, acreditar na jogada para poder chegar, esticar a perna antes do zagueiro, antes do goleiro e fazer o primeiro gol, como você bem destacou. E a outra coisa é aquela finalização meio a queima-roupa de pé, né, para fazer o gol, como ele fez no segundo também, né? Você falou muito bem, e só para destacar que ele tem sim muito mérito. E na verdade, assim, só para aproveitar também uma outra coisa que aconteceu na partida, né? Hoje foi a partida de 200 de Lucas Arcanjo no Vitória. E ao final da partida teve uma grande homenagem ali no meio do gramado a Lucas Arcanjo, né, pelos 200 jogos pelo Vitória. E já é uma coisa meio conhecida no futebol, eu diria até no futebol mundial, que para que para você vencer jogos no campeonato de elite, como é o caso do Brasileirão, é preciso você ter um bom goleiro e um bom camisa 9. Então, um bom goleiro, o Vitória tem pelo menos desde 2019, né? Que é Lucas Arcanjo, que em vários momentos aí foi titular, não foi titular, né? Foi titular, foi reserva, tudo mais. E desde 2023 que ele vem sendo titular de maneira muito sequencial, de uma maneira muito importante. Ele, por exemplo, na Série C acabou perdendo a titularidade para Dalton, mas na Série B 2021, na Série B 2020, ele foi muito importante para o Vitória, para segurar o Vitória que deu para segurar, e é desde 2023 ele vem sendo titular, foi titular no título da Série B, no ano passado naquela reação ele foi muito importante, esse ano vem sendo muito importante. Então, o goleiro todo mundo sabe que o Vitória tem, eu acho até que é um cara que é pouco falado na mídia nacional, no eixo, mas para mim ele está entre os melhores do país. Ano passado o Vitória teve um camisa 9 também, e eu acho que boa parte dessa reação que o Vitória teve no ano passado, que fez um campeonato acima demais do que se esperava do Vitória, foi porque tinha um grande goleiro que foi o Lucas Arcanjo, um dos destaques do ano passado da Série A, e um grande atacante que foi o Alejandro, artilheiro da temporada na Série A. E hoje, né, o Vitória continua com esse grande goleiro, mas faltava um camisa 9. Acho que não vou nem esperar que ele faça o Alejandro do ano passado. Mas é ter um mínimo de camisa 9 e agora tem, né? E assim, outra coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui, Fábio, antes de dar sequência, falar de jogo, atuação e tudo mais, é da expulsão de Mateuzinho, né? Porque a virada foi uma virada emocionante, uma virada incrível. O Vitória conseguiu ganhar de um adversário direto, uma grande virada, uma vitória merecidíssima. O Vitória mereceu demais ganhar no segundo tempo. Pô, mas não tem como o Mateuzinho ter sido expulso da forma como foi expulso, né, velho? é expulsão justa, né? Tem um comentário aqui do Henrique Freitas, ele fala que o Vitória foi mais uma vez prejudicado
pelo juiz e pelo VAR. Isso tudo porque não temos diretoria. Não sei se ele está falando especificamente do lance do Mateuzinho, mas assim, foi uma expulsão clara, né? O Ele, Mateuzinho, ele deixa o cotovelo no alto, né? Ele nem no lance no meio de campo, assim, é completamente injustificável, né? A, a ação do Mateuzinho naquele lance, né? E o VAR, o árbitro até achou que era só para amarelo, mas aí quando você vê a imagem, o Mateuzinho vai com o braço aberto e mantém o braço aberto com o cotovelo, né, acertando ali o rosto do jogador do Vasco. Não tem como você não dar um cartão que não seja o vermelho, né? Então foi muito imprudente num time que não pode ter erro, né? Virou tudo bem, mas assim, não vai ser sempre que um erro desse nível o time vai conseguir recuperar dentro de campo, né? Então o Mateuzinho prejudicou bastante, apesar da vitória. não, é total, assim. Eu até discordo aí do nosso ouvinte, né? Não acho que o VAR prejudicou a vitória, não. Acho que o VAR, né, fez a justiça no futebol, velho. A gente tem que admitir. O Wilton Pereira Sampaio teve uma atuação ruim, tá? Ele não foi decisivo na partida, né? Mas ele teve uma atuação ruim. Porque o próprio lance da expulsão de Mateuzinho é uma evidência de como a atuação dele foi ruim. Se ele viu, porque ele dá o amarelo em Mateuzinho e depois faz um lance assim, dizendo que foi com o cotovelo. E o VAR depois só Sim, fez confirmar que o que aconteceu no lance foi o que ele viu mesmo. Sabe o que eu tô falando? Tipo assim, ele dá o cartão amarelo e depois faz o lance, assim, mostrando que Mateuzinho foi de cotovelo no jogador do Vasco. E depois, o VAR só confirma isso. Então, se ele já tinha visto o que estava no VAR, por que ele não expulsou direto, por exemplo? E aí depois no segundo jogo, no segundo tempo, o Wilton Pereira Sampaio teve um lance assim bizonho em que um lance bizonho em que Ronald fez um lançamento tentando encontrar Kaiser, só que Kaiser percebeu que estava impedido, aí ele tenta se desvencilhar da jogada para Gustavo chegar e dominar a bola. Gustavo dribla Léo Jardim, sofre a falta e aí o Wilton Pereira Sampaio chega apitando o pênalti para, tipo assim, um segundo depois ele apontar o impedimento. Ele apontou o pênalti para depois apontar o impedimento. Sendo que, tipo assim, estava claramente impedido o Kaiser. isso. Kaiser até tentou se livrar da jogada para não marcar o impedimento, mas ele acabou interferindo, porque a bola passa por ele, né, para chegar em Mosquito. Então, acho que todo mundo viu que estava impedido, e o Wilton ainda chegou para apontar o pênalti. Tipo assim, o que deu na cabeça de Wilton, velho? Teve um outro lance também de uma jogada na direita em que Fábio passou pelo marcador do Vasco. E aí, aliás, Fábio roubou a bola no ataque do jogador do Vasco. Fábio roubou a bola no ataque, na ponta direita, já numa posição de muito ataque, só logo no comecinho do segundo tempo, assim, tava ainda 1-0 pro Vasco. Fábio roubou a bola no ataque, ia partir pro ataque cara a cara com o Kaiser, né, ao lado de Kaiser, e aí a bandeirinha que estava assim a 1 metro da jogada não deu falta, e o Wilton lá da casa do caramba marcou falta e irritou demais a torcida. Então o Wilton teve uma atuação bizarra. Mas no lance da expulsão, cara, mais do que merecido, velho. Assim, a gente não pode passar pano para Mateuzinho. A virada que aconteceu, né, uma virada heróica do Vitória, do jeito que foi, não pode tirar o peso da atitude que Mateuzinho teve. Eu acho que esse é o ponto. A gente não pode tirar o peso do que aconteceu, sabe? Não dá para a gente chegar agora e por causa da virada, tá todo mundo em love com a Vitória, tirar, assim, passar pano para o que aconteceu com o Mateuzinho, que foi absurdamente irresponsável. Absurdamente irresponsável. Vai A ficar de verdade fora do é que se Bavi, não né? fosse um espírito de. Pô, vai ficar de fora do Bavi, Fábio. Não é só o fato dele ter colocado em absolutamente risco. Ele não é em risco, não. Ele colocou o Vitória muito mais próximo de perder 3 pontos em casa contra um adversário direto do que. Ele botou o Vitória praticamente no precipício de perder esses 3 pontos em casa. Vamos ser honestos aqui. Mateuzinho, com a expulsão dele, colocou o Vitória praticamente nesse precipício, porque eram 30 minutos do primeiro tempo. E ele foi expulso de uma maneira completamente irresponsável. Ele colocou o Vitória na beira do precipício. Era só o Vasco chegar e empurrar. Se não fosse uma atuação absolutamente heróica do Vitória no segundo tempo, um espírito de luta absurdo que o Vitória teve, a Mateuzinho teria jogado esses 6 pontos
Esses 3 pontos com sabor de 6 por causa do adversário direto, teria jogado no precipício, assim, né? E o Vitória virou o jogo e que bom, sabe? Que bom para para que isso tivesse alguma justiça, porque eu acho que o Vitória até estava atuando melhor do que o Vasco até a expulsão de Mateuzinho. Então, mas assim, Mateuzinho, vamos lá, falando sobre a jogada, tá? Especificamente porque eu acho que o Mateuzinho foi muito prejudicial e muito responsável. Primeiro, que como a gente já falou aqui, foi uma expulsão aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Vitória estava jogando melhor do que o Vasco. Beleza? Segundo, ele fica fora do Bavi, como você mesmo trouxe. Ele fica fora do Bavi por causa disso. O que prejudica demais o Vitória, porque é um jogador de referência. E eu achei que foi uma postura totalmente fora do normal de Mateuzinho. Muito fora do normal dele, do comportamento dele padrão em campo. Tanto é que muita gente abriu espaço à atitude dele, né? Abriu espaço para uma série de atitudes aí, que eu não vou nem julgar, velho. Tá no lugar do torcedor. De teoria da conspiração. Muito torcedor aí tá começando, né, no primeiro tempo, ali no intervalo, começou a trazer, tipo assim, pô, eu acho que o Mateuzinho tá querendo entregar Carpini. Mateuzinho tá querendo prejudicar o time para Carpini ser demitido, coisa do tipo, sabe? Por que que gerou essa teoria toda da conspiração? Porque foi uma jogada no meio de campo, assim, não foi uma jogada nem de momento decisivo de salvar o Vitória ou de evitar um contra-ataque mortal do Vasco, não foi nada do tipo, assim, foi uma jogada no meio de campo, em que Mateuzinho vai disputar a bola com o zagueiro do Vasco, um jogador do Vasco que era muito mais alto que ele, então ele não tinha chance de chegar. Mateuzinho é um cara pequeno, que não tem destaque na bola aérea, e quando ele sobe com o cotovelo muito levantado, assim, muito levantado acima da linha do ombro dele. O cotovelo vai claramente no rosto do adversário. Eu não entendi, não é um cotovelo, entenda, não é um cotovelo que o jogador vai levantar para fazer uma impulsão, sabe? Para projetar o corpo para ganhar no alto, ou até um cotovelo para você proteger tirando o adversário. Não, foi um cotovelo, um só cotovelo, que ele não, nem levanta os dois, assim, ó. Tipo assim, ele não sobe levantando os dois, ele sobe levantando um e mirando a cara do cara, velho. Vamos falar a verdade, o Mateuzinho subiu, levantando o cotovelo, aparentemente para dar na cara dele. O que que o Mateuzinho fez, velho? Em nenhum momento ele tenta recolher o Eu não braço, né? consegui entender. Nenhum momento, Fábio. Não dá para entender, pô. O lance é esse, assim. Não dá para você entender o que que o Mateuzinho queria fazer. É por isso que as pessoas, eu acho que eu não vou nem julgar, velho. A galera que leva pro lado da conspiração, pô. De verdade, porque quando é um lance de disputa de bola no alto, em que você precisa usar o cotovelo para proteger, ou então um lance de disputa no alto em que você precisa erguer os braços para você tomar impulsão, beleza, tem discussão. Agora, esse lance, velho, foi um lance em que ele nem tira, ele nem recolhe. Tipo assim, quando ele vê que não vai alcançar a bola, no jogador do Vasco, na disputa, ele não recolhe o cotovelo, ele continua projetando o cotovelo. Então, assim, é injustificável, velho, a atitude dele. Injustificável. E pro torcedor que fala assim, pô, velho, tô achando que o Mateuzinho queria entregar Carpini, assim, queria prejudicar o time Carpini e ficar fora do Bavi. Eu não concordo. Eu acho que Mateuzinho, por tudo que ele já fez, jogou o Bavi esse ano num espírito de luta imensa, porque jogou sacrificado, por toda a história que já trouxe na Vitória, o Mateuzinho já trouxe a Vitória, por toda a identificação que o próprio filho dele tem. Cara, o filho dele, xodó da vida de Mateuzinho, é identificadíssimo com o Vitória. Eu não acho que tenha motivo para alimentar essa teoria da conspiração contra Mateuzinho, de achar que ele quer sair do Vitória, quis forçar a saída do Vitória, que ele quer prejudicar o Vitória, coisa do tipo. Mas é preciso entender, internamente, Carpini, a diretoria tem que cobrar. Meu filho, o que é que você tentou fazer? Meu filho, o que é que você fez ali naquele lance? Por que que você levantou tanto esse cotovelo? Porque não faz o menor sentido assim. Me dá uma explicação biomotora, digamos assim, uma explicação física de por que aquele cotovelozinho levantado mirando na cabeça do adversário. Por quê? Tem que ser cobrado, porque não faz o menor sentido. E, mais uma vez, assim, quase jogou a Vitória no precipício e ainda o dano daquela atitude absurda vai ficar para o Bavi, né?
É isso, né? Realmente foi um lance que não dá para entender, mas assim, enfim, eu também não descarto o fator infantilidade barra falta de cognição, porque é comum, tá? Em jogadores de futebol, então O bloqueio mental, né? A tela enfim. azul. O que, o que também mostra muita raça, né? Acaba passando do ponto. Enfim, como. Mas é claro que o torcedor sempre vai, ainda mais porque o Matheusinho não vem jogando tão bem, né? Recentemente, né? Ele não vem conseguindo entregar também dentro de Não campo. vem. Então, soma uma coisa com a outra, né? Enfim, mas eu acho que, assim, a minha opinião, eu acho que é isso aí. É tela azul no jogador, às vezes quer mostrar raça demais, ou tá meio desligado do jogo, enfim. Que também pode ser um indício de ele também não tá muito afim, né? Pode ser. Mas acho que de caso pensado assim, aí eu acho que. Enfim, também não duvido, né? Mas eu prefiro acreditar Eu não que, vou. que foi tela azul. Eu também, Fábio. Eu também. Eu não acho que tem a ver com o perfil de Matheus, não, né? Mas tem torcedor que leva para esse lado, velho. Vai julgar o torcedor, não dá, né? Isso. Enfim, só quero que ele seja realmente cobrado, porque ele merece, né? Mereceu. Sim, com certeza. A tela azul ali, nem a tela azul dá pra explicar muito, não, velho. A não ser que, tipo assim, ele. Pode ser que o cara tenha falado alguma coisa para Mateuzinho antes, ele ficou muito pé da vida e quis descontar ali meio É, disfarçadamente, sabe? Só que só que quando não vá, meu soube irmão, todo mundo disfarçar, pega, né? não tem jeito. Não soube Pô, disfarçar, velho. Foi loucura, loucura total. o Marcos fala que ele não quer jogar o Bavi. O Henrique fala que é o maior jogador do Vai Vitória, surgir depois de muito. Lucas Arcanjo. Vai ter que viajar para o Uruguai, né? Pois esse é o ponto. Esse é o ponto. O Mateuzinho, ele hoje é a referência do time, pô. É uma liderança técnica, uma liderança de identificação com a torcida e tudo mais. Então, cometer um negócio desse assim, tinha tudo para derrubar o Vitória. Esse é o ponto também, né, para valorizar a virada, viu, Henrique? Porque você ter a sua referência, seu ídolo, seu jogador ali, que é digamos assim, um repositório de confiança do Vitória, sabe? Quando o Vitória está na pior, às vezes é Mateuzinho que puxa o ânimo do Vitória, que chama os companheiros e tudo mais. Isso já aconteceu várias vezes. Você ter esse cara sendo expulso desse jeito tornaria uma virada, como aconteceu, muito mais improvável. E aconteceu, né? E só valoriza a reação do Vitória no segundo tempo, eu acho. Bom, outro comentário aqui do José Atanásio, ele fala: "Vamos comemorar a vitória, mas precisamos ter em mente os erros que o time teve, cartões e expulsão desnecessária, atacante subindo novamente sozinho". É isso, né? Claro que muita coisa ainda para melhorar, né, Vitor? A defesa tomou gol de novo, né? Uma defesa que toma gol Total. em todos os jogos praticamente. Tomou mais uma vez no erro defensivo, né? Deixando o Verratti livre para cabecear na área, né? Isso realmente é algo É, que preocupa o torcedor. Teve a questão antes da expulsão, um domínio na posse de bola, um domínio territorial, mas sem conseguir de fato machucar, né, o Vasco. Então também tem esse ponto, né, que falta o time exato. de fato criar mais chances, né, saber propor mais o jogo, ter mais triangulações, né, ali quando tá com a bola. Mas enfim, é melhor ter isso em mente agora com a confiança, né? É melhor melhorar com a confiança dos 3 pontos e com o resultado, né? A evolução fica mais fácil. Mas claro, de fato, como falou o nosso companheiro aqui, é preciso levar em consideração esses pontos. E o Cássio Zirpoli está por aqui. Ele fala: buscada respeitável do co-irmão. De fato, foi uma virada Ô, Cássio, que. a gente tava falando das brincadeiras que o Papa Leão podem trazer, né, Fábio? Papa Isso, Leão agora pode trazer algumas vantagens para os Leões da Série A. O Fortaleza goleou. O Mirassol virou uma partida inacreditável contra o Corinthians. O Vitória virou. Falta o co-irmão aí, né? Do Recife, que isso. está de Só aniversário falta. segunda-feira, assim como o Vitória, inclusive. É isso. Vamos ver, Segunda não, né? é, 13, né? Então é terça-feira. É isso, né? Os Cara, leões da Série A Fábio, se eu deram acho bem. até que esse comentário de. Se deram, ainda nem todos, né? Falta o esporte. Temos que Não, ver o esporte que vai acontecer. Tem que fazer a parte dele, esporte. Cara, vamos lá.
eu acho que esse comentário, né, de Atanásio, não é esse o nome dele? Isso, José Atanásio. É um comentário bom, José Atanásio, para a gente falar um pouco do jogo, né? Eu concordo, assim, demais. Eu acho que tem alguns pontos da partida que a gente tem que pontuar, porque, beleza, o Vitória conseguiu virar o jogo de hoje e tudo mais, mas a gente tem que ter em perspectiva o longo prazo do Vitória, né? Porque numa Série A não é tipo assim, como você virou esse jogo, você está garantido na Série A ou coisa do tipo. É um campeonato de pontos corridos, você tem que pensar no longo prazo o tempo todo. Primeiro, eu achei muito interessante, sim, só sublinhar algumas coisinhas do jogo, que uma coisa que eu achei interessante foi que o Oswaldo e Rato iniciaram de titular, claramente por conta da boa atuação deles, né, contra o Defensa e Justiça. Eu acho que isso impulsionou eles a ganhar as vagas pelo lado esquerdo de Oswaldo, pelo lado direito de Rato. E aí o Vitória teve, coincidência ou não, né, por causa dessas mudanças aí, o Vitória teve uma atuação até muito parecida com o que aconteceu no Defensa e Justiça, em termos de domínio da posse de bola. Eu acho que o Vitória dominou mais a posse de bola no primeiro tempo, até a expulsão de Mateuzinho. Estamos falando aqui de um recorte de 30 minutos. Então, ele dominou muito mais a posse de bola. Eu cheguei a olhar que estava tipo 60 a 40 a posse de bola do Vitória durante alguns momentos do primeiro tempo, 60 a 35, 65 a 35, foi bastante ampla. No primeiro tempo, a posse de bola do Vitória, a gente via isso em campo realmente. O Vitória buscou mais o ataque, ele povoou mais o campo de ataque do que o Vasco, ele teve mais ações ofensivas do que o Vasco. Agora, diferentemente do que aconteceu contra o Defensa e Justiça, o Vitória produziu muito menos finalizações, né? Apesar dessa posse de bola, apesar de buscar mais ações ofensivas do que o adversário, o Vitória voltou a cometer um erro que tem sido muito comum nessa Série A, de ter a posse de bola, mas não conseguir criar, de você ocupar o campo de ataque, mas você não conseguir, você acabar ficando encaixotado, de não conseguir realmente machucar o adversário. E o que eu lembro aqui mesmo do que o Vitória conseguiu criar no primeiro tempo para machucar o adversário, ou seja, pegar essa posse de bola, essa ocupação, essa triangulação, que eu acho até que funcionou, né? A triangulação no primeiro tempo estava funcionando, o Oswaldo estava bem ali pelo lado esquerdo com o Mateuzinho, com o Ronald, pelo lado direito também, o Mateuzinho caía para fazer jogadas com o Rato, mas que foi produzido a partir disso aí foi um chute de Jamerson de fora da área aos 23 minutos, né? Que ele pegou a bola, deu uma acelerada para o lado esquerdo e chutou cruzado para a defesa de Léo Jardim. Então, o Vitória vinha bem do ponto de vista de controle da partida, mas não vinha bem a ponto de você chegar e dizer, velho, o Vitória já merecia estar ganhando por 1-0 não, na expulsão de Mateuzinho. Não era um cenário desse. Até porque eu acho que no primeiro tempo, assim como o Vitória teve essa chance de Jamerson, o Vasco teve uma chance até mais clara com o Ryan, foi ali para os 26 minutos do primeiro tempo, quando Coutinho achou o Ryan na ponta direita, assim, né, da área do Vitória, na ponta direita, na verdade, do ataque do Vasco, né, ponta esquerda da área do Vitória, e ele deu um chute bem forte, um chute bem forte para a defesa de Arcanjo, acho que foi a principal defesa de Arcanjo no jogo. Então, o Vasco também teve sua chance. Então, o primeiro tempo, até a expulsão de Mateuzinho, de fato, foi de um domínio do Vitória em termos de controle da partida, mas ele não estava conseguindo machucar. E esse é um fato que a gente já vem observando nas partidas do Vitória, com maneira muito frequente, que destoou um pouco no Defensa e Justiça, que o Vitória conseguiu ter esse cenário de jogo contra adversários que vêm para o Barradão, por exemplo, atuar em bloco baixo, mas fechadinhos, né? O Vasco hoje atuou como o Grêmio atuou aqui no Barradão, né? Atrás, com jogadores todos atrás da linha da bola, buscando roubar e buscando a transição. E também atuou como o Defensa e Justiça jogou, né? Quer dizer, o Defensa e Justiça até teve mais posse de bola do que o Vasco no jogo da Sul-Americana. Conseguiu até atacar mais do que o Vasco na Sul-Americana. Só que o Vitória já teve essa situação várias vezes e ficou encaixotado. Então, é um erro. Assim como é um problema do Vitória que a gente precisa observar no longo prazo, a forma como saiu o gol, né? Tudo bem que eu acho que todo mundo imaginava que, diante de uma defesa que não sabe marcar a bola aérea, que tem sido um problema muito grave para o Vitória nos últimos jogos, a bola aérea, e você ter hoje um atacante que é artilheiro do Brasil e que é muito bom na bola aérea, né, na cabeçada,
seja o melhor, assim, da América do Sul, das Américas, nesse fundamento de ataque pelo alto. Fatalmente ia sair um gol aí do Vasco nessa jogada, né? Você teria digamos, uma probabilidade alta de que essa jogada funcionaria. Mas a forma como funcionou é muito preocupante, porque Verratti, ele achou espaço na zaga do Vitória com a zaga postada, pô, né? A zaga do Vitória estava muito postada, não foi uma situação de contra-ataque, não foi uma situação de recomposição. A zaga do Vitória estava postada. Cáceres tomou ali ele caiu na triangulação, né, do Vasco pela esquerda, o cruzamento veio e a Verratti achou a cabeçada ali no meio da zaga do Vitória e ninguém subiu com ele, estava sozinho na jogada. Então foi mais um erro de marcação, sim, do Vitória na bola aérea. Então acho que são as duas coisas que chamaram muita atenção, né, no jogo, que a Atanásio trouxe aí, e que olhando para o longo prazo, preocupam, né, porque são erros que o Vitória teve, que se repetiram de outras atuações do Vitória nessa temporada. Bola aérea muito frágil do Vitória defensivamente, e também o fato de você ter a posse de bola, mas não conseguir machucar o adversário, não conseguir gerar finalizações. E aí, no segundo tempo, né, rapidamente, o Vitória voltou justamente tirando Oswaldo e Rato, que são jogadores com maior idade, com um físico menos, eu diria, menos adaptável, né, a um jogo em que o Vitória ia ter que explorar muito contra-ataque, ia ter que explorar muita velocidade. Então ele tirou Oswaldo e Rato e voltou com Fábio e com Kaiser, E não jogando são Janderson jogadores para a ponta físicos, esquerda, né, posteriormente Vila? Janderson. O Vitória Exato, teria que ter muitos exato, jogadores. Ia já ia exato. ter o Kaiser sem jogar um tempo, né? Então, se você mantivesse Perfeito. o Rato e o Oswaldo, não seria tão interessante para a estratégia. Mas, assim, dá para dizer que os dois voltaram a ser opções, né? Assim, eram jogadores que não estavam nem contando direito. Pelo menos você considera como jogadores utilizáveis que podem, de alguma forma, agregar algo, né? Pelo menos isso, dá para dizer desses dois. Ou não. É isso. Eu acho que. Não, total, total, Fábio, total. Eu acho que a gente falou isso aqui, né, no jogo Defensa e Justiça, como eles aproveitaram a oportunidade daquele jogo para se recolocar no elenco. Eu acho que o Oswaldo já estava, né, numa situação de não saber se ia ser muito utilizado na Série A. Rato, desde a sua contratação, não tinha empolgado, não tinha entrado como opção. Eles se recolocaram como opção no elenco. Eu acho que isso foi muito relevante. E eles estrearam. E a atuação deles não foi uma atuação ruim, assim. Durante boa parte do primeiro tempo, enquanto o Vitória teve essa melhor posse de bola, buscou mais as ações ofensivas, essas ações passaram pela atuação deles também, entendeu? Então, acho que numa situação de jogo em que o Vitória vai ter 11 contra 11, tendo que enfrentar defesas que vão estar jogando em bloco baixo, bem fechadinhas, esses caras são automaticamente opções, sim, são opções, entendeu? Agora, no segundo tempo, a situação mudou, pô. O Vitória estava com um a menos, ia ter que jogar num 4-4-1, né? Uma linha de quatro, outra linha de quatro, socais lá na frente, tentando aproveitar os jogadores das pontas, né? Com o caso, depois até Gustavo entrou no lugar de Janderson, mas seria Gustavo e Fábio, eles teriam que correr muito o campo, que iam roubar a bola na defesa, ali numa situação de intermediária defensiva, iam ter que carregar essa bola de alguma forma, na velocidade, na força, no arrasto, até o ataque, né, para que Kaiser, por exemplo, pudesse aproveitar um cruzamento, coisa do tipo. Então a situação da troca foi boa e foi muito acertada, porque Fabri entrou de uma maneira impressionante, né? Muita vontade na frente, roubando bola, acreditando, puxando, fazendo exatamente aquilo que ele pode ser útil para o Vitória. Como eu já falei várias vezes, cara, Fabri não vai ser útil para o Vitória nesse momento, ele pode ser no futuro, se ele for lapidado tecnicamente, mas ele não vai ser útil no Vitória nesse momento como centroavante, como um cara definidor da jogada. Mas para um jogo como esse, em que você tem campo para poder correr, em que você tem que dar um calor no adversário, em que você tem que pressionar a saída de bola do adversário no físico mesmo, daquele jeito até meio estabanado, mais eficiente de Fabri, ele vai ser útil para o Vitória. E hoje ele foi muito útil. Então ele entrou bem, roubou muita bola. Cara, sofreu falta. Então, por exemplo, a falta que originou o primeiro gol do Vitória, né, o gol do empate, foi uma falta que Fábio sofreu numa jogada em que ele acreditou, em que ele brigou pela bola. Então é isso que ele causou um impacto imediato. E aí o Vitória fez seu gol aos 15 minutos, né? Na bola aérea, quer dizer,
de certa forma, a bola aérea não está funcionando defensivamente, mas está funcionando ofensivamente, né? De uma forma ou de outra. Porque o primeiro gol do Vitória de empate foi de bola aérea, na cobrança de falta de Jamerson, né? Outro cara que atuou muito bem, ele cobrou a falta bem, de perna esquerda, lançou na área, Edu cabeceou, Léo Jardim deu rebote e Kaiser chegou finalizando. E o segundo gol também foi, de certa forma, de bola aérea, né? De certa forma, não foi de bola aérea, porque originou depois de um escanteio, né? E o gol contra o Defensa e Justiça também saiu de uma bola aérea. Então, ofensivamente, pelo menos aparentemente, está funcionando, tá? E é isso, cara. Assim, para resumir, no segundo tempo foi isso. O Vitória teve oportunidades. A minha impressão que eu fiquei foi de que o Vasco teve uma atuação extremamente modorrenta no segundo tempo. Impressionante como o Vasco, com um homem a mais, né? Aí é problema do podcast Vascaíno lá. Como o Vasco, com um homem a mais, não conseguiu ser dominante no segundo tempo. O Vasco não criou nada no segundo tempo. O Vasco não conseguiu pegar aquela superioridade numérica, a vantagem no placar de 1-0 já e transformar isso no domínio do adversário. Não conseguiu. E o Vitória entrou no jogo, conseguiu buscando o seu espaço, para depois empatar, para depois virar. E o Vasco não conseguiu reagir. O Vasco entrou numa espiral assim, né, que foi dominado pelo Vitória ao longo da segunda etapa, num jogo em que o Vasco não conseguiu dominar o Vitória com um a mais em momento nenhum do segundo tempo. Né? Teve aqueles 15 minutos finais ali do primeiro tempo, que ele dominou de fato, mas depois que o Vitória fez suas alterações, fez seus ajustes no intervalo, não teve nada do Vasco. O Vasco atuou de uma maneira inicialmente modorrenta, e eu acho que foi uma postura extremamente blasé, assim, uma postura tipo assim, já ganhamos, vamos só administrar isso aqui. E depois que o Vitória começou a reagir ao calor no Vasco, eles se perderam completamente. Enfim, problema do podcast do Vasco aí, explicar por quê. Mas o Vitória foi chegando, aí teve o gol, como eu falei, aos 15 minutos, e teve o gol da virada aos 45, né, no jogo, numa jogada de escanteio, que aí eu acho que mais um mérito de Carpini, não só pela troca que ele fez no segundo tempo, os ajustes que ele fez no segundo tempo, ele fez o ajuste também em trocar Hiller por Baralhas, que deu outra coisa no meio campo do Vitória, para aquele sprint final do Vitória. Mas também foi a bola parada, o escanteio, que eu acho que foi uma jogada muito treinada. Né? Eu não acredito que aquela jogada, da forma como aconteceu, aconteceria se ela não fosse treinada. Pô. Foi uma jogada que Ronald toca para Baralhas na entrada da área pela direita, Baralhas lança lá do outro lado da área para Gustavo Mosquito pegar livre, escorar para o meio da área e Kaiser finalizar para dentro do gol. Então é uma jogada com muita cara assim de jogada ensaiada e obviamente ser ensaiada é mérito do treinador, né? Muito bem. Então, análise feita aí da partida, vamos continuar analisando agora individualmente, né? Vamos para o nosso campinho, né, do Vitória, né, nessa vitória contra o Vasco. Inclusive, Vitor Vilar, foi a primeira vitória do Vitória contra um time que não é do Nordeste em 2025. Porque antes só havia vencido o Campeonato Verdade. Baiano, Copa do Nordeste, e no Brasileirão havia vencido o Fortaleza, né? Então, primeira vitória não regional, né, do Leão da Barra em 2025. Bom, Arcanjo. Cara, é verdade, é verdade. Vamos lá. Cara, eu vou colocar Arcanjo como bem. Ele, eu não acho que ele tenha falhado no lance do O primeiro gol gol, é. do Vasco, né? Achei. Não foi muito no canto, não, Vitor Vilar, a cabeçada. Não poderia ter ido um pouco melhor. Ele estava muito do lado, né? Muito pro Não, outro lado, ficou. assim. É isso, velho. Assim, eu queria aquele lance para poder fazer a avaliação final de Lucas Arcanjo aqui do programa. Eu queria ouvir outras opiniões, assim. Eu não vi direito o lance, né? Eu queria ver o replay na transmissão para ver. Na transmissão você acaba vendo melhor, né, do que no estádio. Então, eu queria ver direito o lance e pedir outras opiniões, mas assim, do que eu vi de replay e tudo mais, não achei que não foi muita falha de Arcanjo, não. Acho que foi um lance mesmo de mérito de Verratti, sabe? Então, se eu acho que não foi uma falha dele, eu daria um bem para ele, bem. Né? Ele não foi tão decisivo na partida, o que é ótimo, né? Sim. Ele não foi decisivo a ponto de ter uma atuação espetacular,
como ele não falhou e fez uma boa defesa, por exemplo, um chute de raia no primeiro tempo, vou colocar como bem. Bom, vamos para a dupla de zaga então, Alter e Edu. Cara, aí a gente está falando de gente que jogou muito bem, porque, é, claro, teve a falha do primeiro gol do Vasco, né? Do gol do Vasco, que foi o único gol do Vasco. Teve a falha, mas que eu acho que Verratti cabeceou com muita liberdade, não podia dar essa liberdade para ele. Mas assim, eu acho que, de uma forma geral, se o Vitória também conseguiu a virada, não foi só por conta da atuação dos homens que entraram no segundo tempo para puxar esse contra-ataque, mas também porque durante o segundo tempo a defesa do Vitória não deu o menor espaço para o Vasco. O Vasco não teve não teve facilidade, eu acho que esse é o termo, não teve vida fácil de poder, mesmo com a postura de toque de bola mais lento, né, entrar na área do Vitória. O Edu e Lucas Alter conseguiram manter o Vitória muito ileso no segundo tempo, a ponto do Vasco não criar muita coisa. Então, eu acho que até invertendo um pouco a lógica, eu acho que hoje eu vou colocar, porque a lógica que eu falo é que Lucas Alter geralmente tem sido mais bem avaliado do que qualquer outro companheiro dele de zaga, né? Sempre que ele joga com o companheiro de zaga, geralmente a gente exalta mais a atuação de Lucas Alter do que a do companheiro de zaga. Mas hoje eu vou colocar Edu como muito bem, o verde Paulo Sérgio da gente. Edu fez uma partida absurda, absurda no segundo tempo. Absurda. A forma como ele ganhou várias disputas com os adversários do Vasco, a forma como ele iniciou também jogadas de contra-ataque do Vitória, a forma como ele ganhou duelos pelo alto no segundo tempo, também no primeiro tempo, durante o domínio mal do Vitória no primeiro tempo, a forma como ele ajudou na saída de bola hoje deram até uma sensação de que tem muita disputa por essa titularidade na zaga, né? Zé Marcos vinha atuando de uma maneira regular, de uma maneira muito elogiável, mas hoje Edu, pela atuação dele, começa a colocar uma dúvida aí se não seria ele, de repente, o companheiro ideal para Lucas Alto pela partida que ele fez hoje, né? E Alto eu vou colocar como bem, só para poder diferenciar mesmo o nível de atuação, assim, que Edu foi muito. Cara, Edu hoje não deu ele se destacou, assim, ele se destoou, né? Ele chamou muita atenção positivamente pela atuação dele, a ponto da galera, né, até reconhecer com aquele famoso toda do Pitbull toda vez que faziam muito para Wagner Leonardo, né? Esse ano já fizeram para Alta também e hoje fizeram para Edu em reconhecimento, na forma de reconhecer a boa atuação de um zagueiro. Muito bem, então zagueiros avaliados de forma positiva. E o Cáceres hoje, né, entrou no lugar do Claudinho, que não estava à disposição. E aí foi bem o paraguaio. Regular, vou colocar como regular. Eu achei ele mais seguro do que Claudinho defensivamente, né? Mas ofensivamente regular. E o Jamerson, o Carlos Júnior gostou do Jamerson. Falou que foi muito bem hoje, segundo jogo muito Partida, bom dele. Tinha ido muito bem contra o Atlético Mineiro. E partida, aí? partidaça. Partidaça do Jamerson. Muito bem. Verde Paulo Sérgio para ele, porque a partida foi. Cara, Jamerson, no segundo tempo, por exemplo, ele foi fundamental para carregar várias jogadas para ataque. Várias jogadas para ataque. A quantidade de duelos que ele ganhou na defesa também, de desarmes, foi muito grande. Então, o Jamerson hoje fez uma partida que ele já demonstrou anteriormente, né? Eu acho que Jamerson é um cara que tem oscilado muito. Ainda não confio nele para ser o titular do Vitória. Acho que ele tem realmente uma. Veja, a questão de Jamerson. Lembrando que a chance que o Vitória teve no primeiro tempo foi uma jogada dele, né? Que ele decidiu acelerar, partir sozinho mesmo e chutar no gol. Basicamente a única chance que o Vitória teve, clara, assim, no primeiro tempo. A questão de Jamerson é, ele, quando o jogo está mais fechado, o adversário está mais fechado, jogando em bloco baixo, ele precisa participar ofensivamente mais pelo lado técnico, quer dizer, ganhar duelos tecnicamente, driblando o adversário, fazer cruzamentos mais acertados para os companheiros, talvez Jamerson fique devendo bastante, porque esse lado técnico dele não é o lado principal. Só que quando o jogo vai para o lado físico, como foi o segundo tempo do Vitória,
que aí foi muito físico, né? De você ter que ganhar duelos lá atrás, muitas vezes sem sobra, é você e o adversário, você tem que ganhar o duelo. E depois você tem que ganhar lá na frente, você tem que chegar na frente primeiro com o adversário, você tem que arrancar, carregar essa bola, servir, dar como opção para abrir o jogo, né, pelo lado esquerdo, só botar na direita, ele tem que ter físico para chegar, dando essa opção. Quando esse jogo vai para o lado físico, já mais se destaca, sabe? Porque o lado físico dele é realmente muito visível que ele tem qualidade física de correr, de bater lá na frente e voltar, bater lá na frente e voltar o tempo todo, correr 90 minutos com alta intensidade. Então, hoje ele fez essa atuação. Acho que o jogo favoreceu a característica dele. Ele foi um cara que, até o último minuto do jogo, estava correndo, desarmando, fechando para o lado esquerdo, e quando precisava na frente, ele aparecia dando uma opção de amplitude, dando como opção de buscar o jogo em profundidade, lançamento em profundidade. Então, foi uma partidaça de James. Não sabemos se ele vai conseguir manter esse nível, tá? Mas foi uma É. partidaça. Bom, a defesa avaliada, partindo para o meio de campo, vamos começar com a dupla de volantes, Hiller e Ronald. Vamos lá, Hiller eu achei regular. Assim, fez um feijãozinho com arroz. E aí, quando o Baralhas entrou, você viu a diferença que faz um volante que é nota 7 para um cara que tem um teto muito alto, né? Baralhas no segundo tempo conseguiu fazer o de Hiller e de Ronald, assim, o Hiller e mais, sabe? Mais Hiller enquanto esteve em campo no primeiro tempo, eu achei uma atuação bem regularzinha, assim, nada de muito chamativo, mas também nada de muito comprometimento de Hiller, não. Já Ronald jogou bem, vou colocar ele como jogou bem. Mais uma partida boa de Ronald. Eu acho que no primeiro e no segundo tempo ele foi um cara que. Ronald tem uma característica muito boa de ser um volante que joga para frente. Ele é um cara que não se omite do jogo. Ele é um cara que, quando está sozinho com o marcador, ele explora o espaço que o marcador deixa, ele protege no corpo quando for preciso, ele dá o passe para frente, dá o passe buscando quebrar a linha. Ele é aquele volante que realmente volante clássico, assim, né? Daquela nossa visão clássica de futebol. Agora, defensivamente, ele deixa um pouco a desejar em alguns momentos. E no jogo de hoje, ele foi muito cobrado defensivamente, sobretudo no segundo tempo, ele foi muito bem também. Né? No jogo contra a Defensa e Justiça, ele fez esse papel também de primeiro volante e foi bem. Né? Conseguiu fazer desarmes importantes, se destacar também na parte da marcação. E hoje foi a mesma coisa, o jogo acabou levando para esse cenário em que ele era exigido defensivamente, ele foi bem, além da parte em que ele também sobra, que é essa parte de ser um volante que busca o jogo na frente, né? O tal do box to box, como falam aí os mais modernos. Então, acho que ele foi bem. Muito bem. Ronald avaliado, Hiller também. Vamos para o Wellington Rato, nosso querido W Rato. Regular. Acho que fez uma partida ok. Ficou básica, assim, na prática ele ficou 30 minutos em campo, porque depois da expulsão de Mateuzinho não deu para cobrar muita coisa de Rato, não. Naqueles 30 minutos em que o Vitória teve um jogo favorável para ele e Oswaldo, tá? Vou adiantar aqui, ele e Oswaldo tiveram uma atuação regular, amarelinho, porque quanto eles tiveram condições de fazer o jogo deles, né, que é um jogo muito mais posicional, de ocupar o campo de ataque, manter a posse de bola, eles fizeram. Depois prejudicou demais. Bom, E Mateuzinho Mateuzinho, já enfim, falamos, né? muito mal, tem que falar. É, a nota do Mateuzinho é o do cartão que ele levou, né? Cartão vermelho, avaliação Exatamente. vermelha. Fato é que assim, sobre o Mateuzinho, ele vai não dá para descartar também, né? É um jogador que não vinha rendendo, até teve ali bons jogos, né, contra o Fortaleza, contra o Atlético Mineiro. Aí se esperava que ele ia voltar de fato àquela boa fase, já não entregou tanto aí nas últimas partidas. Hoje teve a questão da expulsão, né, que a gente já comentou bastante aqui. Mas é um jogador que não dá para descartar, né, Vitor Vilar? É um jogador que assim, tem que ser cobrado e tal, mas também Não, tem de que jeito nenhum. ser recuperado. Não, de jeito nenhum. Um jogador muito importante pro Vitória, precisa ser recuperado, porque já demonstrou várias vezes que ele faz muita diferença, né? Justamente nessa parte que o Vitória é muito deficiente, que é a parte técnica mesmo, da condição individual de você conseguir fazer um lance que vai desequilibrar a partida, que vai romper uma linha de marcação e tudo mais. É Mateuzinho, que é o cara que é essa referência.
Então não dá para descartar ele de jeito nenhum pela expulsão, mas ele tem que ser cobrado sim, né? Pela forma como ele prejudicou o time hoje, vai prejudicar também no Bavi. Muito bem. Para fechar os titulares, temos o Janderson. Mal. Janderson realmente não fez uma boa partida, não. Mesmo quando foi deslocado para a ponta esquerda, ali no começo do primeiro tempo, do segundo tempo, desculpa, em que ele tinha que fazer esse jogo, né, que Fábio fez, de marcar atrás e puxar contra-ataque, ele não foi bem, não. E ele foi trocado, inclusive, após um lance que resumiu o que foi a atuação de Janderson, sim, né? Um lance em que ele deu um passe, ele recebeu a bola no lado esquerdo, já com o Kaiser em campo, tá? Ele recebeu a bola no lado esquerdo, ele cortou para o meio, puxou para a perna direita e ele foi fazer um cruzamento em Kaiser. E, na verdade, o cruzamento foi para a bandeirinha de escanteio, assim, né? Ou melhor, foi um cruzamento para o mascote do Leão, que fica atrás das placas de publicidade, assim. Foi um cruzamento bizonho. Não passou nem perto de Kaiser. E a galera vaiou ele, coincidentemente. Ele foi substituído, uma bola saiu, o árbitro autorizou a substituição da entrada de Gustavo e ele saiu sob vaias. Janderson. O Janderson realmente. Vamos ver agora, né? Que ele não vai ter mais esta obrigação, né? De jogar como 9, né? Agora o Renato Kaiser Pois é. será titular nos próximos jogos. Talvez ele volte aí a ser mais útil, né? Que é a expectativa do torcedor rubro-negro. Bom, vamos para os reservas, né? Vamos começar com o melhor em campo, né? Renato Kaiser. Já falamos dele, quer completar mais algo? Não, não precisa falar mais nada. Acho que já dedicamos muito tempo aqui para ele. Melhor em campo e Paulo Sérgio para ele, verde Paulo Sérgio. Então, Kaiser entrou muito bem, né? Assim como o Baralhas, né? O Baralhas foi outro. O Fábio e o Baralhas também, né? Dois jogadores que É, foram importantes. também falei bastante de Fábio, né? Da forma como ele impactou o segundo tempo do Vitória. Então, Fábio foi muito bem. Verde Paulo Sérgio para Fábio também. E Baralhas eu vou dar o jogou bem. Eu acho que. Não, 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 não. Lembrei agora que, pô, Baralhas teve um passe decisivo no segundo tempo, que é isso, velho, do gol, segundo gol. Então, muito bem também. Verde Paulo Sérgio para ele. Não só pelo passe, né, pelo cruzamento, de achar Gustavo livre ali no lado esquerdo. Pela atuação mesmo, assim. Quando o Baralhas entrou, a forma como a Baralhas atua em campo, né, que ele cobre. O lance de Baralhas é que ele cobre um espaço muito grande do campo. Ele é um volante que cobre um espaço muito grande do campo, defensivamente e ofensivamente. Então, numa situação em que o Vitória estava com um homem a menos, ele acabou cobrindo muito espaço do campo, né? É, Ao lado de Ronald ali, os dois conseguiram cobrir muito para poder tanto marcar como para poder chegar na frente. Eles sempre estavam aparecendo no jogo, sabe? Então, Baralhas realmente foi fundamental para a reação do segundo tempo. Quando eu falo que ele cobre muito o campo, né, só para entender o que estou querendo dizer, é que se precisa defensivamente, ele sabe afundar para poder fazer a marcação lá atrás. E mesmo quando o adversário roda a bola, por exemplo, ele sabe, ele tem tempo, né, ele tem velocidade de reposição para chegar também fechando pelos lados. E aí, quando o Vitória acaba saindo na transição, e vai lá para vai puxado, por exemplo, por um Fábio, por um velocista como o Gustavo, e tudo mais. Você, quando ele breca, né? Quando o Fábio breca, por exemplo, você já tem Baralhas chegando, você já tem Ronald chegando, que eles são volantes rápidos, né? Então eles conseguem também sair de trás numa situação que o Vitória tem que recuar para marcar no segundo tempo, e ele consegue chegar na frente, né, nessa transição com muita velocidade. Então, são volantes que conseguem atuar tanto bem defensivamente, como chegando no ataque para finalizar e para dar passe decisivo. É impressionante. Bom, ainda tivemos o Mosquito e o Neres, que também entraram. Neres é sem nota, entrou muito no final, entrou logo depois do segundo gol, sem nota. E Mosquito cara, eu vou botar um bem, porque deu aquele. Assim, o lance de Mosquito é que antes do segundo gol, ele perdeu. Ele não perdeu, vai, mas ele deu uma bola na trave, que poderia ter sido já o gol de virada do Vitória, né? Foi um lance em que veio um cruzamento de Fábio da direita, um cruzamento que Fábio achou aos 43, eu acho.
Fábio achou um cruzamento assim muito bom. Aí Kaiser fechou no primeiro pau, acabou não alcançando a bola. Léo Jardim espalmou assim para o meio da área e Mosquito pegou de primeira e foi na trave. Então ele perdeu um gol, né? Ele perdeu um gol que tudo bem assim que depois a gente vai acabar esquecendo, mas foi um gol perdido, porque ele deu na trave com o Léo Jardim já entregue, né? Porque estava dado o rebote e ele estava sozinho nesse lado esquerdo do ataque do Vitória, sem marcação. Mas aí depois ele deu um passe, né, de cabeça para o segundo gol de casa e acabou se redimindo. Vou colocar bem. Então, bem aí também pro Mosquito para fechar o Carpini. Muito bem. Tenho que falar não, porque, enfim, já falei demais aqui, né? Mudanças do segundo tempo, todas acertadas. O segundo gol foi numa jogada de bola que eu achei bem trabalhada, né? Treinada, então, bola de jogada ensaiada. Então, muito bem para ele, velho. Não tem o que fazer. De Mister fato, Carpini hoje mostrou que o Vitória tem camisa 9 finalmente, e que tem técnico. Muito bom técnico. eu acho que, assim, a gente criticou o Carpini aqui com razão, mas fato é que a falta de um 9, por exemplo, pesa muito, né? Ainda mais num time como o É. Vitória, que quando chega tem que guardar, senão é um time que vai ter um grande volume de jogo, né, na Série A, vai criar inúmeras oportunidades, então realmente ele precisa de jogadores efetivos, né? E agora com um jogador ali que é da posição, que entregou 2 gols, por exemplo, eu acho que a régua também pro Carpini a partir de agora também a gente pode cobrar um pouquinho mais, né? Porque agora ele tem um jogador ali que ele não tinha, então tem esse outro lado, e o Carpini, querendo ou não, foi o cara que já deu resultado, né? A mesma coisa do Voivoda, porque o Voivoda resiste tanto lá no Fortaleza. Claro que é muito mais tempo, o Voivoda é um trabalho muito mais longo, mas porque o Voivoda resiste a tantos resultados ruins no Fortaleza? Porque ele já deu resposta, né? Ele já é provado que ele é capaz de conseguir a famosa virada de chave, né? O time se encontrar ali depois de uma fase ruim. Eu acho que com o Carpini é melhor apostar no Carpini do que testar um treinador que não conhece o elenco, que vai chegar, enfim. Então, se o time mostrar pelo menos lapsos de evolução, claro que a gente falou aqui de muitos problemas, né, defensivos, por exemplo, do time não ser tão letal no ataque, mas se a gente começar a enxergar uma evolução, nem que seja mínima nessa próxima sequência, Vitor, eu acho que o Carpini não deve ser ameaçado. Não, sem dúvida, isso tudo que você falou, Fábio, mostra, por exemplo, o crédito dele, a forma como ele mostrou já que consegue inverter o rumo de um time, né? É o que faz Carpini, por exemplo, hoje ele ser citado por quase todos os times que Ele foi perdem um ventilado no treinador, né? próprio Que Vasco, demitem um né? treinador. Exato, pois é, exatamente. Quando o Grêmio demitiu o técnico, eu tinha certeza que ele ia atrás de Carpini, por exemplo. É um cara que tem a cara do Grêmio. Agora, quando o Vasco demitiu também, eu tinha certeza que ia atrás de Carpini. O esporte ia adorar ter um Carpini à disposição no mercado, porque ia entregar o que se queria, né? Do que o esporte precisa e que o Vitória teve no ano passado. Então, Carpini, eu acho que ele é um cara que não à toa é visto, é pensado, é cogitado por todos esses times que acabam demitindo seus treinadores ao longo da Série A, nesse início de Série A, porque ele tem um mérito muito grande, né? Ele tem um crédito muito grande pelo que ele já fez no Vitória. Eu não acho que o problema era realmente ele, né? A gente falou isso aqui ele tem que ser cobrado porque tem várias coisas em que ele também deixou a desejar nessa temporada. Por exemplo, parte do elenco, né, que foi montado, foi elenco com indicação dele também, tá? Isso é importante da gente lembrar. Ele é um cara que não conseguiu evoluir o time de uma maneira, coletivamente falando, de uma maneira satisfatória para o início da Série A. Se você for pegar o Vitória do início da temporada
para o início da Série A, o trabalho de Carpini não construiu tanta coisa para o Vitória vir para a Série A já com ideias propostas, com coisas treinadas mesmo, para enfrentar esse momento da temporada, que é o momento mais agudo, mais decisivo. Então, todas essas críticas devem ser feitas a Carpini, mas eu acho que ele sempre teve na frente dele, né, até como muleta para as críticas, a carência do elenco. Então, quando era para poder criticar a Carpini, a gente tinha que sempre amenizar a coisa por causa da carência do elenco, sabe? E aí, quando era para Carpini se defender de críticas que são justas, ele também utilizava, de certa forma, ele mesmo utilizava a carência do elenco. Então, por exemplo, quando a gente falava, pô, beleza que Carpini não tem um nível técnico que precisa para uma Série A, beleza que ele ainda está sem um centroavante, beleza que ele ainda está sem um meia reserva para Mateuzinho, beleza que ele ainda está sem um ponto esquerda, mas Carpini ainda não deu isso aqui é o Vitória, que não é só questão de peça, é questão coletiva de treinamento, mas isso. Então a gente sempre amenizava o lado dele por causa da parte técnica. E quando o Carpini também era criticado por um resultado ruim do Vitória, por um desempenho ruim, ele falava, ele meio que deixava entender, pô, a condição tática e técnica foi feita, mas foi erro individual, foi falta de qualidade individual, por aí vai. Então, eu acho que a gente só vai poder fazer uma avaliação mais aprofundada, digamos assim, quando tiver um elenco com, não vou dizer um elenco mega qualificado, mas um elenco com os buracos tapados. Porque a centroavância era um buraco tapado. Então, a falta de gols do Vitória, a ineficiência na frente, era causado também por esse buraco, né? A lateral esquerda, ainda que Jamerson tenha feito uma boa partida, mas a atuação de Hugo contra o Defensa e Justiça mostra que se Jamerson se machucar ou ficar de fora, esquece, irmão, não tem alternativa. A zaga, que ele ainda está tentando achar a dupla titular, o reserva de Mateuzinho, o ponto esquerda que jogou hoje Oswaldo como solução, porque o Oswaldo fez uma boa partida contra o Defensa e Justiça, aí teve sequência hoje, mas a gente sabe que o Oswaldo não vai manter o ritmo, não vai conseguir manter esse lado físico durante 32 rodadas ainda. Oitava, 30 rodadas da Série A que tem pela frente, né? Não sou matemático, não, sou jornalista. Isso. Então, assim, vamos ver, velho. Eu acho que Carpini mostrou mais uma vez que tem técnico no Vitória, né? Bom, para a gente fechar aqui o Vitória, Vitor Vilar, eu quero saber qual seria a sua estratégia para essa próxima semana, né? Porque a gente fez o telecast do jogo Vitória e Defensa e Justiça antes do jogo Universidade Católica e Cerro Largo. A Universidade Católica ganhou. Isso significa o quê? Que se o Vitória vencer o Cerro Largo, ele entra na zona de classificação. E no final de semana tem o Bavi. E aí? Muda alguma coisa ou Copa Sul-Americana continua secundária e é focar no clássico mesmo, focar no Campeonato Brasileiro? Ou essa oportunidade na tabela, né, de você depender apenas de si para se classificar, pode fazer o Vitória voltar as atenções também para a Copa Sul-Americana, colocando mais jogadores titulares, por exemplo? Eu acho que o Vitória não tem que mudar a sua visão, não. Minha visão, eu acho que a visão do Vitória tem que se manter a mesma, independentemente do cenário ter sido minimamente facilitado por Vitória, sabe? Ainda que o Católica ter ganhado, chegado a 10 pontos, mostre, né, deixe claro que o Vitória não vai ser mais líder. Não tem mais. A Vitória agora, no máximo, pode brigar pela classificação dos playoffs, que vai enfrentar um time da Libertadores. Mas deixou os outros três times ali estão mais embolados, né? Então o Vitória pode buscar ainda essa vaga para os playoffs, é verdade. Mas, cara, eu acho que a prioridade do Vitória tem que permanecer a mesma, sabe? Não é porque tem ali uma chance um pouco maior de classificação que você tem que mudar seu foco. O foco do Vitória tem que ser a Série A, gente. O Vitória tá, independentemente dessa virada aí, veja só, o Vitória tem duas vitórias na Série A. Uma foi contra o Fortaleza, em que o Vitória conseguiu 3 pontos muito suados, muito brigados, que poderia ser qualquer coisa. Aquele jogo poderia ter sido 2-1 para Fortaleza também, se não fosse o Lucas Arcanjo jogando muito bem, fazendo grandes defesas. E hoje conseguiu os outros 3 pontos, né? A segunda vitória do Vitória na Série A é no jogo em que o Vitória, com um a menos, teve que fazer uma virada heróica para conseguir esses 3 pontos contra o adversário direto em casa. Então, assim, a situação do Vitória não é confortável. Não é porque o Vitória hoje conseguiu um abate de uma vitória, um grande resultado,
que agora o time vai entrar numa situação de, sabe, de foguete e vai começar a jogar bem e reagir na Série A. Não quer isso, não quer dizer que vai acontecer. Então, o foco tem que ser sim na Série A. E eu levaria para a Sul-Americana, por exemplo, o Mateuzinho, que não vai jogar o Bavi, né? Pode até hoje em dia, eu acho que Cáceres seria o titular contra o Bahia por causa da situação defensiva, então leva um Claudinho. Dá para você ganhar com jogadores reserva, sabe, Fábio? Não é uma situação contra o Cerro Largo, pô. Dá para você ganhar com jogadores reservas também. Não tem perigo de. Tem perigo, tem, mas o que eu quero dizer é que não é do tipo assim, foi pro time reserva, perdeu. Não, dá para você ganhar. O Cerro Largo não é esse time tão qualificado assim. Foi uma baita tragédia que aconteceu no Barradão, mas dá para ganhar fora de casa o Cerro Largo sim. Com essas peças, Mateuzinho, Claudinho. Vitória tem condição de ganhar, não tem gente com esses jogadores. Tem, né? Inclusive, a única vitória do Cerro Largo em competições sul-americanas na sua história foi justamente essa, né? Contra o Vitória no Barradão, né? Exatamente. Então é um time muito frágil, né? Então, de fato, dá pro Vitória buscar mesmo ali com um time misto, né? Um time reserva nesse meio de semana no Uruguai. Bom, Vitor Velar, acho que cumprimos a missão aqui falando do Vitória.